A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estava lendo um livro muito bom que eu indico, Teologia Sistemática Pentecostal. Estava lendo naquele ponto que fala avivamento pelo Espírito. Aí você pode se perguntar, como saber que o crente, que é a igreja do Senhor, necessita de um avivamento espiritual? Observe que o autor aqui, ele dá alguns exemplos de como identificarmos que aquela igreja, que aquela pessoa, que aquele crente necessita de um avivamento espiritual. O primeiro ponto que ele diz aqui no livro, que é a página 214, é quando a igreja está em calmaria espiritual, paralisação espiritual, indiferença e comodismo. Aí ele dá o exemplo de Ezequiel 37:9, que conta a história que você sabe do vale de ossos secos. E aqui ele traz paralisação espiritual. O segundo exemplo é quando se há uma sonolência espiritual. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 4, que Deus usa Paulo para desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos. O terceiro é quando a igreja, aquele crente está em insensibilidade espiritual, mas também insensibilidade moral e social. O quarto exemplo é quando a igreja começa a se conformar com o mundo, é o secularismo, o mundanismo, é quando o crente começa a dar, a não mais protestar contra o pecado, quando o crente começa a concordar com aquilo que o mundo diz, ou começa a deixar a Bíblia de lado e começa a se amoldar ao mundo. Está lá escrito que não devemos nos conformar com este mundo em Romanos capítulo 12, verso 12. O quinto é quando a postura do crente para o mal é apenas defensiva e não de repúdio, aversão, horror e de combate espiritual contra ele. É quando o crente ele fica assim no meio termo, não quer combater o pecado, quando ele é muito um crente light. Não, a gente precisa combater o pecado, ter horror pelo pecado, ter aversão ao pecado. O sexto é quando na igreja prevalece entre os crentes a hibernação espiritual. E aqui eu quero parar e falar um pouco, algo interessante aqui. O que é hibernação espiritual? É o estado do crente que permanece meio morto, ou seja, ele tem nome de que vive, mas está morto. E este morto aqui é no sentido espiritual da palavra. E ele, além de estar morto, ele não tem condições de reagir a um estado que ele se encontra. Observe que no exemplo de Ezequiel 37, o autor aqui ele traz um ponto interessante. Ele diz: uma igreja nesse estado pode ter uma boa estrutura eclesiástica. Ele compara a estrutura eclesiástica com os ossos, que Ezequiel diz. Essa igreja pode ter muita organização, ele compara aos nervos. Essa igreja pode ter muito movimento, vai e vem, ele compara a carne. Essa igreja pode ter muita aparência, ele compara a pele. Mas tal igreja não tem vida espiritual vibrante, transbordante e dinâmica, pela ausência do espírito de vida. Irmãos, precisamos olhar para esses pontos e perceber que não importa se a igreja tem muita gente, não importa se a igreja está organizada, não importa se a igreja tem ossos, carnes, pele. A igreja precisa, nós precisamos do Espírito Santo. Ele é quem dá a vida. O avivamento é ter vida, a vida do Espírito Santo em nós. Então que possamos refletir se nesses pontos aqui indicam que nós precisamos de um avivamento.
E o sétimo ponto é também quando entre os crentes prevalece, isso aqui é importante, quando prevalece o desinteresse pelos cultos e passam a se interessar mais pelas coisas e passatempos seculares, profanos, tentando eles com isso preencher o seu vazio espiritual. Nesse estado, a perda de cultos pelo crente não lhe traz falta. Vem por fim um abandono da casa de Deus. O autor aos Hebreus diz: não deixe de congregar. Você vê o salmista Davi dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista, no salmo de número, se não me falha a memória, vou aqui pegar o salmista, no salmo de número 84, ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Ele continua, irmãos. Ele diz, no verso 4, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Ele continua no verso 10, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Observe que aqui revela, tem pessoas que precisam de um avivamento espiritual, porque para ele tanto faz, tanto fez, para ele tá vivendo uma mornidão espiritual, para ele não faz tanto sentido, não existe muito mais aquele prazer de estar na casa do Senhor. Isso são sintomas, todos esses 7 pontos são sintomas de que a igreja que está vivendo essa situação, ou nós, se estivermos vivendo essa situação, precisamos do avivamento espiritual. E o avivamento vem pela palavra. Você lê a palavra, reconhecemos os nossos pecados através da verdade que liberta. Oramos, nos arrependemos diante de Deus. O Senhor nos perdoa os nossos pecados e nos ergue espiritualmente. Deus abençoe, receba esta palavra e compartilhe se você achou edificante.